A Medalha de São Jorge, Edmir Sinclair. A ansiedade era grande. Não via o filho há tempo demais. Saudade apertada, mais ainda quando faltam poucas horas para revê-lo. Diego não quis que Felipe fosse pegá-lo no aeroporto por conta da falta de previsão de tempo nas esperas entre conexões. Estava vindo de Pequim, depois de um período de 5 anos na China. Felipe resolveu descansar um pouco. A ansiedade desses últimos dias havia sido desgastante. Deitou-se no sofá da sala e adormeceu. Passara a noite acordado, ansioso, pensando na volta do filho. Agora cedia ao cansaço. A campainha toca insistentemente. Ele levanta assustado e, ato reflexo, corre para a porta. O antigo relógio de pêndulo da sala, herança do avô, marca 8h06 da manhã. Felipe abre a porta. Diego, dá cá um abraço, filhão. Diego abraça o pai com força e saudades iguais e intensas. Um abraço longo, aconchegante e familiar. Pai e filho que se querem tão bem quanto é possível. Surfistas, rubro-negros, cariocas e um extenso rol de afinidades. Amor na mais pura acepção dessa palavra tão profunda. Felipe pega uma das malas enquanto o filho as outras. Pelo volume da bagagem, veio de vez. Tomara, pensou Felipe. Voos internacionais sempre chegam cedo pela manhã. Há tempo de aproveitarem e brincarem um pouco nas ondas do final do Leblon. Felipe mostra a Diego a prancha que mandou fazer de presente para o filho. Diego fica emocionado com a recepção e o carinho do pai, e lhe dá mais um daquele demorado e saudoso abraço. Tem orgulho do pai. A felicidade dos dois é transbordante e explícita. Aqueles momentos em que o sorriso não nos sai do rosto e parece que nunca vai sair. Olhar para o outro alimenta ambos os sorrisos, e o silêncio completa. Ele é meu filho, pensou. Ele é meu pai, pensou o filho no mesmo exato milésimo daquele silêncio sagrado. Certas emoções são grandes demais, não cabem em palavras. A felicidade acontecia explicitamente naquele momento. Pai e filho desfrutando a plenitude da presença do outro. Combinaram que Diego ia dormir um pouco. Viajara por mais de 30 horas. Estava exausto. Felipe deu um beijo na testa do filho e saiu do quarto. Diego não acordaria antes das 2h da tarde. Felipe tinha 6 horas pela frente. Seria bom almoçarem em casa para que Diego pudesse acordar com calma e sem pressa. Lembrou-se da feijoada de sábado do restaurante Degrau, que sempre comeram juntos desde que o filho era pequeno. Depois da separação, a feijoada tinha se tornado o programa obrigatório dos dois. Sem dúvida, é a pedida perfeita para hoje. Ele volta até a porta do quarto do filho, mas não a abre para não acordá-lo. Deixa para depois, pensa Felipe, tentando controlar a alegria que não cabe em si. Uma feijoada e depois uma boa remada no mar de final de tarde de outono. A luz mais bonita do Rio de Janeiro. Seria perfeito se tivéssemos um baseado para fumar antes do surf. Há anos não fumava. Fumar um baseado com o filho tem um significado especial. Não é um consumo de drogas doentio. É um ritual. O preconceito é uma lente mal construída que torna tudo mais feio. Uma lente de enfeiar o mundo. Havia algum tempo que Felipe não comprava maconha e tinha perdido o contato com os eventuais fornecedores do bairro. Nessa altura do fim de semana, se quisesse fumar um baseado antes da praia com o filho, teria que recorrer à cruzada. Tudo bem, ali é tranquilo, pensou. Riu sozinho. A última vez que foi na cruzada São Sebastião para comprar um baseado deve ter sido há, pelo menos, uns 25 anos atrás. Diego voltou 3 dias antes de completar 30 anos. Um adulto, profissional com formação altamente especializada. Apesar de sempre ter tido um quarto na casa do pai, só haviam morado juntos nos primeiros 2 anos da vida dele. Época da qual, obviamente, o filho não se lembrava. Depois eram fins de semana, férias e feriados,
como todo pai separado. Pouco antes de viajar para a China, passaram 11 meses morando juntos, o maior tempo que passaram até então. Os melhores também. Felipe mora na Selva de Pedra, no Leblon. A Cruzada São Sebastião fica a um quarteirão. Antes, resolve passar no restaurante Degrau e deixar a feijoada reservada para pegar depois, e garantir que nada saísse errado. A feijoada de sábado do Degrau é concorrida no bairro e costuma acabar cedo. A ideia é: em vez de saírem para comê-la no restaurante, ele a servirá em casa, para que Diego possa acordar com toda a calma e saboreá-la na maior preguiça que conseguir. Diego não conseguia parar de se mexer na cama, inquieto. Acordou incomodado, achou que fosse o frio do ar-condicionado e se cobriu mais. Olhou a hora no celular, 11 horas da manhã. Dormira apenas por 3 horas. Isso não costumava acontecer. Geralmente dormia 6 horas ininterruptas de um sono calmo. Sempre agradecia mentalmente o pai por tê-lo introduzido na prática da meditação desde cedo. Atribuía a isso sua calma e equilíbrio. Mas não naquele momento. Ainda cansado e sem conseguir adormecer novamente, sentia uma sensação estranha, uma ansiedade incomum. Rolou na cama até o cansaço vencer. Adormeceu. Mas o sono não foi repousante. Acorda sobressaltado de um sono rápido e agitado. Olha o relógio e percebe que não conseguiria mais dormir. E ficar na cama seria pior. Atribuiu aquela angústia à excitação da chegada, ao fuso horário e a tudo junto, pensou. Não estava acostumado a sentir aquela inquietação interna remexendo seu estômago. Não estava acostumado a sentir a sensação de ansiedade sem motivo, sem sentido. Detestava se sentir confuso. Havia algo diferente e errado. Felipe atravessou a rua e seguiu na direção da Cruzada. Quando parou no cruzamento com a Afrânio de Melo Franco, notou que a porta da delegacia estava movimentada. O sinal abriu e ele atravessou. Chegando na esquina oposta, viu Adilson acenando e saindo da igreja Santos Anjos. Ele acenou de volta. São amigos desde pequenos, jogaram juntos no time de futebol de praia e muitas peladas no condomínio dos jornalistas. Distanciaram-se quando chegaram à vida adulta. Hoje, Felipe é arquiteto e Adilson motorista numa empresa estatal. Tem estabilidade no emprego e continua a morar na Cruzada, no apartamento que herdara dos pais. Apesar de ter tido amigos ali, Felipe entrara poucas vezes naquela comunidade. No Leblon, geralmente, algum desses amigos que moravam lá pegavam os baseados para os outros que não moravam. Faziam um avião para os amigos. Sempre foi assim. A certa altura de uma conversa formal, Felipe pergunta se Adilson poderia comprar um baseado para ele. A reação foi inesperada. Adilson mostrou-se visivelmente contrariado e ofendido. Felipe, sempre achei você um cara legal. Gosto de você. Temos mais de 50 anos, por favor. Nunca mais me peça isso. Nossas vidas são muito diferentes. Vamos guardar as boas lembranças do tempo passou. Não tenho nada mais a ver com drogas, nem quero ter. O constrangimento mútuo foi bastante incômodo. Os dois se conheciam desde pequenos. Naquele instante, uma distância nunca antes percebida deu-lhes um tapa na cara. A distância que sempre fingimos que não existia, como todos no Leblon, se escancarou ali na esquina da igreja Santos Anjos. Deram-se um aperto de mão e Adilson pôs-se a caminhar na direção de sua casa, a Cruzada. Felipe demorou alguns minutos tentando compreender o que ocorrera. Ficou parado, na esquina, olhando Adilson que já ia vários metros à frente. Sentiu-se envergonhado, mas não sabia ao certo por quê. Recuperou-se quando lembrou que Diego o estava esperando. Teria que entrar na Cruzada para comprar. Voltou a caminhar, cuidando para não ir nem rápido, nem devagar demais. Normal. Não estava mais acostumado àquela situação. Estava se sentindo agoniado. Lamentava ter ofendido o amigo,
mesmo que involuntariamente. Em seguida, ouviu 2 ou 3 tiros que ele não soube precisar de que direção vinham. Não sabia que lado deveria proteger. Ouviu sirenes e barulho de carros vindos da direção da delegacia. Os tiros aumentaram de intensidade. Percebeu que estava no meio do fogo cruzado. Imediatamente, sentiu algo rasgando e queimando sua barriga. Uma dor profunda e o sangue quente jorrando e molhando-lhe os órgãos genitais e as pernas. Caiu com as mãos na barriga e a dor arrancou-lhe um gemido alto, como se uma flecha de aço em brasa o tivesse penetrado fundo. Arrastou-se até o pilotis mais próximo. Era tudo o que podia fazer naquele momento. Era tudo muito surreal. Gritos vindos de todas as direções. Os tiros continuavam. Era desesperador sentir o sangue escorrer pelo corpo sem nenhuma possibilidade de socorro imediato. Pensou no filho e aquilo doeu-lhe a alma. Não podia morrer ali. Não hoje. Os tiros continuaram. Diego adorava os requintes quais o pai se dedicava. Um bom café é um deles. Uma cafeteira de expresso italiano sempre com dezenas de opções e variedades de grãos de café que ele moía na hora. O café estava excelente, mas a ansiedade aumentara. Virou a xícara impaciente, sem degustar. Arrumou-se e resolveu descer. Diego salta do elevador e da portaria já ouve o barulho de algumas sirenes passando. A sensação de que tem algo errado é cada vez mais intensa. Felipe tenta manter a respiração sob controle enquanto pressiona o ferimento que continua sangrando, empoçando na laje da rua. Felipe sente que está enfraquecendo, sente medo. Tenta manter a clareza. Pensar. Os tiros parecem que pararam. Adilson é o primeiro a aparecer na sua frente. Gritou assustado, enquanto digitava o celular chamando o resgate. Ali na cruzada, todos têm o número desse telefone. Após a ligação, Adilson agacha-se ao lado de Felipe, que já está bastante pálido. O tiro era de grosso calibre e atingira o lado direito do abdômen. A hemorragia era intensa. Felipe falou com a voz enfraquecida. Adilson, por favor, avisa meu filho. Você ainda mora no mesmo endereço? Felipe confirmou com um movimento de cabeça. Adilson arrancou um pingente do pescoço e partiu a medalha em 2. Fica com isso na mão e pede pela sua vida, do jeito que você souber rezar. Para São Jorge de Ogum, vou dar a outra metade para o Diego. Apenas percebeu quando os enfermeiros abriram espaço e o colocaram na maca. Tudo parecia nebuloso e distante. Os sons e vozes tinham eco. Os paramédicos fizeram alguns procedimentos ali mesmo. Ainda deu tempo de reforçar o pedido a Adilson. Felipe apertou a metade da medalha nas mãos e começou a rezar do jeito que ainda se lembrava. Os solavancos da maca sendo encaixada na ambulância fazem com que a dor volte intensa, mas ele solta apenas um leve gemido. Ele percebe que os paramédicos estão sérios e concentrados. Apesar do tubo de oxigênio, sua respiração está acelerada e irregular. Ele tenta ficar acordado, mas as vozes e os ruídos se tornam cada vez mais distantes. Aperta a metade da medalha e faz força para coordenar os pensamentos tentando rezar. Não consegue mais manter a consciência. Sente literalmente a vida se esvaindo até. Em poucos minutos, vários moradores já estavam na rua. A selva de pedra tem um jeito próprio de ser. Diego continuava cada vez mais ansioso e angustiado. Tentando entender algo daquela agitação, recebe uma explicação do porteiro do seu prédio. Troca de tiros na cruzada com um baleado grave. Diego sentiu um calafrio percorrer sua coluna como um bisturi gelado cortando suas costas. Percebeu um homem caminhando a passos rápidos vindo da praça na direção de sua portaria e o reconhece. É Adilson, amigo do pai que jogou futebol de praia com ele e morava na Cruzada São Sebastião. Sentiu as pernas se curvarem sem forças.
Não podia ser, mas quanto mais Adilson chegava perto, mais seu olhar deixava claro quem era o baleado. Mas não fazia sentido. Adilson conhecera Diego desde que este nascera. Chegou perto e o tirou da presença de outras pessoas. Diego, seu pai foi baleado. Está indo para o Hospital Miguel Couto e pediu para você ir para lá. Mas antes ele pediu para você pegar os documentos dele que estão na mesinha de cabeceira. Adilson toca o ombro de Diego antes que ele saísse em direção à portaria para pegar os documentos. Tira a outra metade da medalha de São Jorge de Ogum e a entrega a Diego. Fica com isso na mão e pede pela vida do seu pai. Reza do jeito que você souber rezar. Para São Jorge de Ogum. A outra metade está com o Felipe. Agora vai, começa a rezar desde agora. Diego está em estado de choque e procede como um robô, agindo mecanicamente. Ele não sabe rezar. Nunca aprendeu, nunca o ensinaram. Mas ele pede a São Jorge de Ogum, com todas as forças e com a fé que nunca soubera ter. O elevador chega. Ele entra, toca o número de seu andar e volta para sua reza improvisada, mas cheia de fé. Fecha os olhos e imagina o pai sorrindo como há algumas horas atrás. Consegue sentir na alma o abraço que se deram. Seu espírito se acalmou, estranhamente se acalmou. Quando abriu os olhos, ainda estava no segundo de 10 andares. Parecia haver passado muito mais tempo. Abriu a mão e a metade da medalha havia marcado sua palma. Tamanha a força com a qual a apertara. O elevador chegou ao andar e ele abriu a porta. Quando saiu da cabine e olhou para a porta do apartamento de seu pai, tomou um susto que o deixou tonto. Suas malas estavam na porta, do mesmo jeito que as colocara quando chegou de viagem. Buscou a chave do apartamento no bolso e não a encontrou. Olhou de novo para suas malas ali na porta e aquilo era desconcertante. Não sabia o que pensar. Num impulso repentino, tocou a campainha e ouviu movimentos vindos do outro lado da porta. Tocou de novo. Ouviu o barulho da fechadura sendo aberta e nesses infinitos milésimos de segundos, desejou o impossível. A porta se abriu e Felipe aparece com a expressão mais apavorada que ele já havia visto na face do pai. Os dois se abraçam e choram, cada um com a sua metade da medalha de São Jorge de Ogum na mão. No antigo relógio de pêndulo da sala, herança do avô, os ponteiros marcam 8h06 da manhã, pela segunda vez no mesmo dia. Pai e filho abrem as mãos ao mesmo tempo e mostram cada um a sua metade da medalha para o outro. Edmir Sancler.